14 horas e 41 minutos, estamos dando início ao nosso programa Debate na Base. E hoje, como sempre, né, um convidado muito especial. Antes, eu quero apresentar aqui, dar o meu bom dia ao meu companheiro Américo Oliveira, Américo Júnior, sempre, o que é? É Oliveira também, né? Não, eu confundi Oliveira com Oliveira de... É o nome de... Ah, então são parentes, Mariana? Provavelmente, de alguma forma. Muito bem. Então, 14h42, hoje estreando o programa Debate na Base, porém, todos os dias nós temos aqui conversando, né, o bate-papo aqui na base. E, como sempre, o nosso amigo Américo Júnior está presente, eu vou dar o meu boa tarde para ele, e depois a nossa convidada, Mariana Oliveira, também vai cumprimentar os nossos ouvintes. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Pedro, que está aqui com a gente no estúdio também. Eu acho que esse é um momento muito importante da política jacobinense, né? É preciso conhecer os candidatos que se postulam a representar a Jacobina, só que a gente se propõe fazer de forma diferente, né? É um bate-papo com o candidato. Aqui não é uma sessão de inquisição, entendeu? Como muitas vezes acontece. Aqui a gente vai bater um papo, ela vai falar sobre quem é Mariana Oliveira, a sua vida, o que a motivou a adentrar na política, e falar sobre assuntos que são totalmente inerentes ao bem-estar da cidade de Jacobina. Muito bem, 14h42, e agora o nosso boa tarde à candidata Mariana Oliveira, candidata pelo PT, já foi candidata a prefeita de Jacobina, hoje é um nome em ascensão, digamos assim, no nosso município, muitas pessoas falando sobre Mariana Oliveira, e o que acontece? Ela hoje é candidata a deputada federal. Mariana, nosso boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Américo Júnior. Pedrinho, já falei. Boa tarde a todas e todos os ouvintes da Rádio Web Voz da Base. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo agora, que vão ver o vídeo depois. É um prazer para mim estar aqui. Sempre é bom estar falar com a população, utilizar os canais de comunicação para me apresentar, para ouvir, né, para acatar as sugestões, as críticas, e também oferecer o que já tenho de construção, o que nós já temos de construção nessa caminhada política, que, assim, diretamente envolvida com o partido e com a eleição, com o sistema eleitoral, né, com o processo eleitoral, já há 2 anos, desde quando eu me candidatei a prefeita de Jacobina em 2020. Então, já são 2 anos de lida direta com o processo político eleitoral, né? Politicamente, eu já tenho um caminho anterior, prévio, aí a gente vai falando ao longo do tempo, não é isso? Lembrando também, dar uma boa tarde aqui ao nosso cinegrafista, o nome é Pedrinho. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui. Pedrinho, nosso boa tarde para você. Boa tarde. Isso, olha aí, ó. Muito bem. Mariana, quem é Mariana? De onde vem a essa pessoa ilustre, essa mulher simpática, alegre, e que nesse momento está na política em Jacobina? De onde vem Mariana? Eu sou uma mulher de 50 anos, uma jacobinense. Eu sou nascida em Jacobina, sou dentista, sou mãe de 5 filhas, sou avó de 2 menininhos, e sou militante partidária, sou dirigente partidária atualmente do Partido dos Trabalhadores, sou a presidenta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Jacobina. Estou candidata a deputada federal pelo PT e ofereci meu nome, né? Eu disponibilizei meu nome. Como eu já disse no vídeo de apresentação que está nas minhas redes sociais, a decisão foi coletiva, a decisão dessa candidatura, mas eu disponibilizei pela importância da conjuntura, pela importância desta próxima eleição na conjuntura. Então, assim, voltando a Mariana. Mariana é canceriana, é uma pessoa emotiva, uma mulher, como eu falei, uma mulher de fibra, sabe? Uma mulher que eu me considero uma mulher forte, porque não desanimo, eu tenho uma força que
vem do alto, eu digo sempre, porque todos os dias, quando eu acordo, eu tenho vontade de levantar e de partir para viver o meu dia intensamente, seja trabalhando, seja na minha relação com a família, com a minha família. Eu me dou inteiramente ao meu trabalho, com ânimo, com boa vontade para servir. Eu gosto de servir, eu gosto de cuidar. Como dentista, eu sou formada há 26 anos, eu trabalho em Jacobina desde 1996. E são longos anos, né, de serviços prestados, tanto como profissional, atuando tecnicamente na área, já acumulo uma clientela, eu digo assim, eu não gosto de chamar clientela, mas um catatal de ficha de pessoas, de pacientes que já passaram por mim, pessoas que eu vi criança e hoje eu atendo seus filhos e filhas. E é uma jornada profissional que me deixa muito honrada, feliz, porque mesmo tendo passado tanto tempo, eu ainda consigo, eu consigo receber a confiança das pessoas. Eu só aumenta o número de pessoas que me procuram, ou seja, porque o serviço está lastreado, né? Na verdade, o caminho foi construído e pautado em cima de confiança, de credibilidade, de resolutividade. Então, isso faz com que as pessoas me procurem profissionalmente e isso me deixa muito feliz. Eu acho que esse é o resultado do meu trabalho, é o melhor resultado do meu trabalho, é saber que as pessoas confiam em mim, que o meu trabalho é valorizado pelo nível de confiabilidade. Isso é muito importante em qualquer relação, confiança. Então, assim, como dentista, também trabalhei como profissional de saúde no SUS em Jacobina. Trabalhei como gestora setorial, no caso, eu fui coordenadora de atenção básica na primeira gestão de Rui Macedo, em 2005. Eu trabalhei de 2005 a 2008, os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, na gestão de Rui, quando Jacobina deu uma deslanchada na área de saúde. Isso a gente reconhece. Aquela primeira gestão de Rui Macedo foi muito importante para Jacobina, porque naquele momento ali houve uma ampliação da cobertura do Programa Saúde da Família, várias equipes foram implantadas naquele momento, serviço de atenção especializada em saúde bucal, o CEL da CEMUSA. Eu participei daquele processo de implantação junto com Ivonildo Dourado, que era secretário na época, quando o CEL foi implantado. Então, trabalhei também no atendimento no setor privado e já trabalhei no atendimento também no setor público, na Jacobina 3, na CAERA, e como gestora da saúde bucal do município. Tem uma experiência também, Paulo, se precisar que eu pare, porque quando eu começo a falar, parece que é uma máquina que eu disparo. Trabalhei também com gestão de saúde. Na verdade, assim, eu entrei no SUS em 2001, quando eu fui secretária de saúde do município de Caém. E eu tive a minha primeira experiência com o SUS e foi, assim, apaixonante, porque eu descobri um mundo que o SUS me apresentou um mundo que é o da garantia de direitos, da Constituição ser cumprida quando ela diz que saúde é um direito e é dever do Estado. Então, o SUS, ele possibilita essa garantia de direitos, esse atendimento do direito da cidadã, do cidadão. Então, eu saí da minha... Não que saí, mas eu entrei num outro mundo, que não só aquele mundo do setor privado da saúde, em 2001. E aí eu conheci a saúde pública, a saúde coletiva, e o quanto o SUS é grandioso, é um sistema de inclusão social. E naquele momento, naqueles anos de 2001, quando eu entrei, até hoje, o SUS me ensinou politicamente. O SUS é minha escola política, porque foi onde eu vi inclusão social, onde eu vi políticas transversais de combate ao machismo, de combate ao racismo, de combate a todo tipo de preconceito e discriminação que adoecem as pessoas. Então, é uma política o sistema público de saúde que nós temos hoje no país, ele trata de promoção de saúde, de prevenção de doenças, de recuperação, de cura, de reabilitação. Então, é um sistema completo no seu arcabouço legal, nas suas leis, no seu conjunto de leis. É um sistema completo que precisa apenas de mais recursos. Sim, o SUS precisa de mais recursos e que os recursos sejam melhor gerenciados. Precisa de melhor gerência, de gerência mais qualificada em cada município, porque o SUS ele é municipal, ele tem a gestão municipal, a gestão estadual, a gestão nacional, federal. Então, cada um com cada esfera dessa com as suas atribuições. Então, o SUS foi uma escola política para mim,
que eu acho que é impossível você ser profissional do SUS e você não se envolver politicamente, não entender que saúde e doença, o processo saúde e doença, é um processo que envolve condições sociais de vida. Saber que saúde e doença, elas têm um determinismo social que interfere nesse processo. Ou seja, os indivíduos, as pessoas que vivem bem, que comem bem, que moram bem, que têm melhores relações familiares, elas adoecem menos. Isso é provado pelos dados oficiais, inclusive, por todas as informações que a gente consegue nos sistemas de informação, a gente vê claramente como as condições sociais de vida de uma população determinam o seu estado de saúde ou de doença. Então, não tem como um profissional de saúde, uma profissional de saúde, não buscar, não ir além do que ela oferece de serviço técnico, né, que é um atendimento, um exame físico, o exame da boca, olhar um dente, restaurar um dente, ou até extrair um dente, fazer um curativo, aplicar uma injeção, e não entender por que aquela pessoa está com aquela diabetes que não melhora, que não está compensada, por que aquela pessoa está sentindo dores de estômago recorrentes, e tem azia frequentemente, e tem cefaleias, dores de cabeça, por que aquela pessoa tem mais doença parasitária, que aquela criança adoece mais seu sistema respiratório. Então, tem doenças que são realmente determinadas pelo modo de vida, né, das pessoas. Então, a gente precisa se inteirar. Não tem como, eu repito isso, não tem como você ser um profissional ou uma profissional de saúde e não se envolver com as famílias, fazer a abordagem familiar, saber como é que vive a família daquela pessoa, como é que aquela pessoa vive na sua família, no seu bairro, quais as relações que aquelas pessoas têm entre si e com a gestão, o poder público, não é? O Estado como garantidor dos seus direitos, né? É isso. Assim, exatamente isso. E você falou sobre duas coisas aí muito interessantes. Uma é que você, digamos que você tenha saído de uma zona de conforto, né? Você hoje você faz parte de uma família bem conhecida da região da nossa microrregião, né? E você se propôs diante dessa sensibilidade que você tem, você partir para o contato com as classes populares, com as pessoas menos favorecidas, diante do entendimento que você teve de que as pessoas precisam de garantias para terem uma vida digna, né? E tem até um fato interessante que você falou sobre a questão dentária, né? Aí eu entro um pouco no esporte. Na Copa de 94, o Branco vinha machucado. Aí descobriu-se que era a raiz do dente que estava inflamada. Ele teve uma contusão na coxa. O dente foi extraído e ele voltou a jogar, voltou naquela partida contra a Holanda, que foi a semifinal. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que te motivou, na verdade, a você sair da zona de conforto e você partir para trilhar um caminho que poucos têm essa capacidade, poucos têm essa boa vontade de dizer assim, não, eu vou ali porque eu quero que as pessoas entendam como é que se pode viver bem num país, em uma sociedade de classe, e que as pessoas têm direito a isso tudo. O que te motivou isso tudo, Mariana? Eu acho que eu estou na TPM, me perdoem. Lidar com mulher na política tem essas especificidades, né? A gente não sei, eu estou... Lembre disso, isso é muito bom. Você está sendo natural, você é a Mariana que nós conhecemos. Assim, quando eu falo que as pessoas adoecem mais, quando elas vivem mal, a gente vê o tanto que a desigualdade social, a iniquidade social, ela reflete na condição de vida da pessoa, na condição de bem-estar da pessoa. Então, a boca, ela reflete muito isso. Você vê jovens, crianças, perdendo dentes porque não têm acesso ao tratamento, porque não tiveram acesso à informação.
Então, a população brasileira, o Brasil já foi considerado o país dos banguelas. Nós temos uma geração de pessoas, milhões de pessoas que são sequeladas das doenças da boca, porque não tiveram informação, não tiveram acesso, como eu falei. Então, você vê o retrato da desigualdade social na boca dos brasileiros e brasileiras. E eu vi muito isso. Já tive vezes de eu atender pessoas assim na cadeira e chorar, porque eu tinha que extrair um dente, porque a pessoa não podia fazer um tratamento de um canal do dente. Uma pessoa jovem. Uma pessoa jovem. Então, quantas mutilações já foram feitas, né? Quando eu falo assim das políticas do SUS que fazem prevenção de doenças, eu não posso, eu fazia visita domiciliar no programa Saúde da Família. Então, você chegar numa casa onde tem uma pessoa acamada, uma pessoa que sofre com transtorno mental, com doença mental severa, ou onde tem uma renda só, uma fonte de renda só, um salário mínimo para sustentar 3, 4, 5 filhos e netos. Então, você vai chegar ali, você vai falar de quê? De alimentação saudável? De que a pessoa precisa trocar a escova de 3 em 3 meses e comer frutas e verduras? Quando eu sei que, às vezes, o único alimento que tem é um pacote de bolacha ou um saco de micão, que é aquele salgadinho. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe? Para entender que aquela família, ela precisa comer bem, para que ela valorize, para que ela tenha saúde bucal, sabe? Ela tem que ter emprego, tem que ter trabalho naquela casa, tem que ter uma renda para que sustente aquela família, para que aquela família seja sustentada. A escola tem que ter merenda de qualidade, tem que ter um conjunto a população da escola, que são os educadores, as educadoras, tem que também conhecer a relação familiar que aquela criança tem, para entender porque que a criança está aprendendo mais ou menos, porque ela não quer ir para a escola, porque ela está brigando com o coleguinha, porque ela está com a cabeça baixa, porque tem casos de violência também doméstica que interferem no processo educacional e adoecem as crianças. Então, você vê como tudo está ligado com a saúde. Então, eu passei muito tempo vendo que só ser dentista não adianta, sabe? Só trabalhar com a gestão de um setor da saúde não adianta, porque os gestores que administram recursos públicos, que estão, as gestoras, né, os prefeitos e prefeitas, eles precisam ter sensibilidade para a saúde pública. E isso que me movimenta na saúde, sabe? Eu ver também, presenciar, ou na saúde, na política, presenciar quantas... Assim, já andei muito em campanha, sabe, Américo? Eu já fiz campanha em Caém, quando meu pai foi vice-prefeito, aqui, quando o Rui Macedo ganhou a primeira gestão, a primeira eleição. E você entra numa casa para pedir o voto de alguém e você se depara com uma situação muito triste. E por que que entra ano, entra eleição, sai eleição e aquela situação não é resolvida? Por que que as pessoas não têm direito à moradia decente? Sabe? Por que que o esgoto está correndo ali a céu aberto? Por que que não tem alimentação decente naquela casa? Por que que não tem renda suficiente para sustentar todo mundo? Por que que aquela pessoa não tem direito à água ou à terra, sabe? Então, direito à água, direito à terra são coisas básicas que promovem saúde, sabe? E direito à informação. Rapidinho, e diante do que você disse, tem um professor da USP, o Vladimir Safatli, ele é psicólogo, também psiquiatra, ele disse o seguinte, que muitas vezes se considera essas pessoas que você citou aí, pessoas que vivem numa linha de miséria absurda, totalmente absoluta, desrespeitosa, considera essas pessoas eleitores, é uma falta de respeito com elas mesmas. Por quê? Aí eu vi muitos comentários sobre essa fala dele. Não, a gente precisa compreender o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, essas pessoas esperam sempre o próximo projeto de governo. Vai mudar a minha vida? Não, é o que você disse, sim, entra gestor, sai gestor, e aquela situação não muda, continua do mesmo jeito. Então, assim, aquelas pessoas estão esperando a próxima palavra amiga, a próxima promessa, né? E, assim, a gente vai seguindo a nossa vida, tudo vai acontecendo, o mundo continua girando e essas pessoas continuam com a mesma vida de sempre. Por quê? Porque não há o compromisso, de fato, de tentar mudar essa realidade, né? De tentar diminuir um pouco essa dor, esse desajuste social que a gente vive, porque, de fato, a criação do Estado brasileiro parece que estava lá na cartilha, que tinha que ser assim, né? E aí hoje você vê a fome.
né, um problema que já não tinha sido totalmente resolvido, mas o Brasil tinha sido eliminado do mapa da fome, e a fome hoje voltando com força total, 30 milhões, 33 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, e mais da metade vivendo em situação de insegurança alimentar. O auxílio está sendo distribuído agora, mas você entra no supermercado, você não consegue, ou você compra uma comida, ou você compra material para limpar a sua casa, ou você paga aluguel. Então, quem está vivendo somente dos R$ 600, eu não sei como é que está vivendo, e comprando comida para botar em casa. Então, a pessoa toma um café de manhã e não sabe se vai almoçar, se vai comer de noite. São 2 refeições, isso é insegurança alimentar. Ou comendo muito mal, carboidratos vazios, comida sem qualidade, com muito veneno, com agrotóxico, como a gente tem visto aí, a liberação absurda de agrotóxicos. E pessoas que comem mal adoecem mais. Então, eu estou batendo muito nessa tecla, porque a gente tinha que partir do princípio básico da dignidade humana, de todo mundo poder comer. Então, quando eu vejo o presidente Lula falando muito nisso, isso é básico, gente. Porque a fome, ela escraviza. A fome escraviza, e isso é desumano, você saber que tem pessoas que não estão podendo se alimentar, ou estão comendo para adoecer, para ficarem doentes, mais tarde serem sacrificadas com a doença, sabe? E a sua expectativa de vida diminuir, ou viver muito mal, perambulando de um posto de saúde para um hospital, sabe? Tomando remédio. Então, assim, a gente precisa que todo mundo tenha essas condições básicas e dignas de vida e oportunidades de estudo, acesso às universidades, sabe? Que as oportunidades sejam ampliadas de acesso às universidades, que a gente tenha alento para o futuro, para a juventude, por exemplo. Você vê hoje os jovens, eles estão meio que soltos no espaço. A pandemia, ela trouxe muita insegurança para a cabeça da juventude, principalmente, muitos questionamentos para a escola, para a forma como a escola, como a educação formal acontece, e o que eles vão fazer no futuro. Aí você vê as alterações climáticas. Os gestores e gestoras estão pensando nisso? A gente está planejando o nosso futuro para a nossa juventude. O paradigma do emprego está mudando muito rápido, né? A gente está vendo a automatização, a tecnologia. Então, o que é que tem sido pensado para a juventude? Né? O nível de adoecimento mental está muito alto, muito alto. Depressão, mutilação, adolescentes que se automutilam, estão se automutilando, estão sem perspectivas. Então, tem que ter reforma na educação, assim, na maneira como a escola, como a relação da escola com a juventude. Eu acho que tem que mudar, tem que ser mais atrativa, né, o que é oferecido na escola, né, o que é oferecido de futuro para a nossa juventude. Será que a cultura está sendo bem tratada como ela realmente deveria ser? Será que as atividades culturais, artísticas e culturais, elas estão sendo oferecidas nas escolas, elas estão tendo o valor que ela tem mesmo das gestões? Né, a prática de esportes, Então, assim, eu acho que a maneira de se exercer o poder no nosso país, ela precisa mudar. E você... rapidinho, já te Não interrompendo. precisa ser rapidinho, E você entrou numa seara que é a minha, que é o esporte. Né? Eu entendo o esporte como uma ferramenta social. Você pode modificar a vida de um jovem, dando a ele a oportunidade de fazer uma coisa que é nata do brasileiro, que é essa habilidade para o esporte e principalmente para o futebol, né? Isso é estudado pelos europeus. Portugal, não é à toa que Portugal, hoje nós temos técnicos portugueses trabalhando aqui. Eles estudam o nosso futebol, a nossa juventude, como o jogador brasileiro, ele desde pequeno ele desenvolve habilidade na pelada de rua, no campo de terra. E assim, falando um pouco de Jacobina, eu vejo muito que aqui em Jacobina a gente carece de espaços esportivos. Você falou muito bem sobre a questão dessa acessibilidade a coisas que levem o jovem a ter prazer em viver, né? Porque nós vemos aí que como você disse, a pandemia, ela ocupou a mente do jovem de forma diferente. O jovem ele ficou muito em casa, fechado e na rede social. E isso causou um prejuízo absurdo. Eu já vi casos de crianças de 8 anos tentando suicídio. Né? Isso é muito sério. É muito sério. A gente precisa compreender o que está acontecendo na sociedade de uma forma geral e a gente precisa abrir opções para os jovens. Né? Aqui em Jacobina eu falo sempre sobre... você falou sobre a educação
e o que oferecer ao jovem. O esporte é uma janela para isso, é uma oportunidade. Eu sempre, no programa, eu sempre falo sobre a questão de você instituir uma lei em Jacobina para que o aluno ele tenha acesso ao esporte dentro da escola municipal e que aquilo vai também incorrer no seu comportamento na parte pedagógica. Aquilo vai virar tipo uma matéria para ele. Mas para isso acontecer, o município precisa ofertar espaços de esporte, né? Precisa promover isso, né? E assim, eu queria que você falasse um pouco essa questão essa questão social, essa questão do esporte aqui em Jacobina, enquanto ferramenta social, né? O que vocês têm falado sobre isso, sobre essa abertura para o jovem, né? O que vocês têm sentado lá nas reuniões do partido, no projeto de governo de vocês, que eu tenho certeza que abarca muito Jacobina, né? Vocês pensam muito no que uma candidatura de Mariana pode trazer de benéfico para Jacobina. O que vocês têm pensado sobre isso daí? Acho que nossa região, nosso território precisa recuperar o prestígio, eu tenho dito isso muito, o prestígio no meio político. A gente precisa de uma representatividade que conheça a realidade, que conheça a situação que a gente vive aqui de fato. Quando você fala da oferta da prática de esportes, por exemplo, como uma alternativa, não, mas como o caminho, um caminho educacional, não como uma alternativa. O que a gente vê muito, falando especificamente desse ponto aí, é que os campeonatos acontecem, os torneios acontecem, aí as pessoas se auto-organizam, a comunidade se organiza e busca o poder público para patrocinar. Uma viagem ali, não é o uniforme, o conjunto de uniformes, a bola, a rede, mas assim, o poder público, ele tem que ser o propulsor disso, ele tem que ser o bom e velho apoio. o bom e velho apoio. Então, não existe uma mudança na prática educacional que coloque o esporte, as artes, a música como o caminho, né? Como o caminho que possa atrair o jovem para que ele não saia da escola e para que ele goste, para que o jovem, a juventude goste e aprenda de uma outra forma, sabe? Eu não sou da área da educação, mas eu sei que o que está acontecendo não está dando certo. E você vê jovens desmotivados e você vê as práticas antigas acontecendo, de apoio, simples apoio ao esporte, sem que o esporte, a arte, a cultura, seja de fato o meio, né? A mola propulsora do processo educacional. Jacobina e região, a gente tem um potencial turístico imenso, imenso. Então, a gente precisa estimular o turismo de base comunitária, eu acho e a preservação ambiental através dessa política de turismo de base comunitária, fomentar as atividades turísticas na nossa região, de modo que ela seja um fator de desenvolvimento econômico. Eu acho que a gente tem Mirangaba, por exemplo, as cachoeiras belas de Mirangaba, saúde, né? Caém tem atrativos naturais maravilhosos. Uma coisa sustentável. Né? Exato, e que a gente possa garantir que no futuro, que daqui a 50 anos a gente vai ter água para beber, a gente vai ter sombra, porque tem que ser pensado. Água, sombra, né? E, bom, tem cadeias produtivas, a gente tem os agroecossistemas, né? Nós temos, por exemplo, o licuri, que é o nosso ouro verde. Eu falo muito, porque tem um valor nutricional imenso, um valor cultural também, e é subaproveitado, é subutilizado, no caso. Existem pesquisas sendo feitas em cima do licuri, sobre as características do licuri, e não existe um incentivo para o plantio, para a benfeitoria, como é que fala? O beneficiamento, né? A manufatura do licuri e o escoamento dos produtos, a compra dos produtos. Hoje eu assinei uma carta, que é a Carta da Agroecologia, da Democracia da Agroecologia, uma carta proposta por várias entidades ligadas ao meio ambiente, ligadas ao semiárido, ligadas à preservação ambiental, à agricultura familiar e à agroecologia. E é um documento importantíssimo, porque é um garantidor do nosso futuro, sabe? Não que a produção agrícola maior não seja considerada, não deva ser considerada. Esse é um fator interessante para se debater, para se Sim. dialogar.
Sim, os pequenos e médios produtores, né? Agricultura familiar, os pequenos e médios produtores. Então, a gente só precisa repensar, né, uma quantidade de investimentos maior nas nossas riquezas aqui regionais. Eu citei o exemplo do licuri, mas a gente tem o mel, a gente tem o leite, a gente tem cadeias produtivas que podem ser muito impulsionadas através do direcionamento de recursos para isso. Né? A gente quer, quer que as cidades tenham uma infraestrutura, que as estradas estejam em bom estado, a gente quer escolas grandes, mas a gente quer gente trabalhando e gente qualificada para trabalhar. E a gente quer que trabalhe numa política que impulsione o desenvolvimento econômico da região de forma sustentável, sabe? De forma que o nosso futuro seja garantido. Então, assim, a gente pensa também, eu penso também, minha linha não, mas eu penso muito, por ser mulher, por ser uma mulher na política e buscar aumentar a representatividade da mulher, a gente fala muito, dialoga muito com esse público, né? Então, a mulher, ela, assim, muitos programas econômicos na época de Lula, os programas sociais foram colocados com a mulher à frente. O Minha Casa Minha Vida, as chaves eram entregues às mulheres, o Bolsa Família. Bem simbólico. Não é? Bem simbólico. Então, as mulheres que estão sofrendo mais com a fome, né, com as mortes de jovens negros por conta dessa guerra às drogas, que é uma guerra falida. Então, por conta dessa guerra contra as drogas, desculpe, muitas mulheres estão assumindo as famílias sozinhas. Muitas vezes tem 4, 5, 6 filhos, você sustenta a casa sozinha. E em relação à questão aqui do licuri, do beiju, você tem muitas mulheres à frente. E a mão de obra dessas pessoas é respeitada, o valor que é pago é um valor condizente com o trabalho que é deixado ali. Né? Então, assim, muita coisa a se pensar realmente em relação a isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa mergulhar, de fato, nesse nosso contexto social e político que nós temos aqui, que por muito tempo ele ficou esquecido. Esquecido por conta de um modelo político inserido aqui, introjetado. Você condicionou a sociedade a achar que o ambiente político na região ele era reduzido, ele só dizia respeito a pequenos grupos de pessoas. Não, todo mundo está inserido nisso daqui. E essas discussões precisam aparecer, né? Esse diálogo precisa existir, que as pessoas precisam saber tudo que fica invisibilizado, escondido, ele se repete depois, né? Só abrir um parêntese aqui, Mariana. Hoje é dia do historiador, parabéns, viu, Paulinho, a você. E um historiador disse que a sociedade que não conhece a sua história corre o risco de repeti-la. Então, a gente só faz isso, a gente só desmistifica isso tudo quando a gente se aprofunda, a gente mergulha nesses assuntos para que a gente possa encontrar soluções. Porque as soluções estão aí, nós temos a natureza maravilhosa. A gente basta transformar isso aí em projeto de vida, né? Em uma ferramenta para mudar a vida das pessoas. Muito bem, são 15h15. Você está ouvindo a Web Rádio Voz da Base. Esse programa Debate na Base está sendo transmitido pela rádio, também pelo Facebook, YouTube, pelo site da Web Rádio. E falando na Web Rádio, vamos mandar um forte abraço aqui para a irmã Zira, que está nos assistindo. Ela mandou ligar a televisão. Você ligou, Américo? Foi. Então, certamente. A irmã Alzira, Valberto, um forte abraço para você, Valberto. Também o Vascaíno, qual é o nome do Vascaíno? Que gosta muito. Seu Flor, a esposa do Seu Flor, encontrou comigo lá em frente, quando eu ia saindo do colégio. Ela virou, professor, eu quero conversar com você. Eu digo, pode dizer. Ela, olha, quando é que vai ser mesmo o debate com Mariana? É, rapaz. É Dona Cleusa, né? Quando é que vai ser o debate com Mariana? Eu digo, olha, vai ser amanhã. Eu não vou perder. Eu não vou perder. E outra coisa, seu Flor também está ouvindo, viu? Ele vai ouvir e tá atentamente esperto do que Mariana vai falar. Então, voltando a você aqui, Mariana, são 15h16, você participou do processo político para prefeito, né? Prefeitura de Jacobina. E, naquele momento, estavam ali 2 pessoas concorrendo também, pessoas experientes, o Luciano, o
Tiago, das pessoas que já tinham uma vivência dentro da política, e você chegou ali de mansinho pelo Partido dos Trabalhadores. Naquele momento, eu ouvi algumas pessoas falando assim: olha, Mariana, é, digamos assim, é filha de papai e veio de um outro processo político, agora está no PT e tal. Só que a presença de Mariana, o discurso de Mariana era totalmente diferente dessa imagem que algumas pessoas estavam tentando colocar. Muito bem, Mariana. Nesse sentido, me fale dessa questão política. Seu pai, sua mãe lhe deu apoio nessa questão política. Como foi para você, dizer assim: "Olha, eu vou fazer parte agora do partido do PT", um partido de esquerda que, de certa em algum tempo atrás, hoje até que não, mas algum tempo atrás, tinha uma certa discriminação. Então, como foi você entrar nesse mundo? Primeiro, deixa eu mandar um abraço para seu Flor, dona Cleusa, e para Yolanda, sua companheira, que eu amo muito, Matheus, para Adriana, para os meninos de Américo, para minha família. Eu queria só complementar, antes de responder isso aí, com relação às propostas. Aí eu falei das cadeias. Não, mas eu estava também meio que divagando. As cadeias produtivas, né, estimular o nosso agroecossistema, e tudo que está no meio dele, né, de forma sustentável, de forma que a gente garanta a vida no futuro, o acesso à água, o acesso à terra, regularização fundiária, direito à cidade. Então, eu falei do SUS como minha escola política porque eu desejo, sim, um SUS sempre forte, robusto, gratuito. Nada de SUS pago, nada de serviço de saúde pago, exatamente. Nada de plano de saúde barato, sem condições de resolver nada, para oferecer à população mais pobre nada. A gente tem que ter um sistema de saúde único, gratuito, universal, integral, regionalizado, investir na região, para que as pessoas não precisem se deslocar para Salvador, para Vitória de Conquista, atrás de uma vaga de UTI e para tratar câncer. A gente precisa de uma unidade de tratamento de câncer aqui, uma Unacom, que atenda a nossa região. Irecê ganhou uma, por que Jacobina não tem ainda? A gente precisa de um serviço de saúde que faça atendimento em ortotrauma, porque nós temos diversos. Ainda hoje eu estava indo para casa e eu vi um cara estendido no chão, um acidente que tinha acabado de acontecer, um acidente de moto. Então a gente precisa de um atendimento de grande eficiência na área de ortotrauma. Então, saúde forte, regionalizada, SUS forte sempre. Saúde bucal, por que eu falei da desigualdade que é refletida na boca? Porque eu acho que as policlínicas, e essa é uma bandeira minha, da nossa candidatura, as policlínicas têm que ter serviço de saúde bucal especializado, sabe? As pessoas têm que ter acesso a tratamento ortodôntico, porque não é por aparência que se bota, não é por estética que se bota aparelho, é para consertar um problema de saúde chamado má oclusão. Então, aí eu falei da saúde. A gente tem que ter um SUAS, que é o Sistema de Assistência Social, forte também e gratuito. E a gente tem que ter combate à violência contra a mulher em todas as políticas, em todas as frentes. O combate à violência contra a mulher, ela tem que estar em todas as frentes. Inclusive, com relação a... Hoje a gente estava discutindo com relação à instalação do parque eólico, o maior parque eólico do Brasil que vai acontecer aqui, e que já temos parques eólicos nas cidades de Uburana, de Orolândia, e que nós temos a previsão do maior do Brasil aqui em Jacobina. Isso tem um impacto fortíssimo na nossa economia, mas também na vida das pessoas, das comunidades do entorno dos parques, não é do parque. A gente falou de só para citar um aspecto, as filhas e os filhos do vento. A quantidade de homens que chegam para trabalhar nesse parque, nessas obras, e que as mulheres, as meninas precisam ser protegidas. A gente precisa que o poder público atue fortemente no programa de prevenção de abuso sexual, de estupros, não é? E de violência contra a mulher. Né? A gente não quer crianças abandonadas, a gente quer famílias estruturadas. Bom, e eu acho que eu falei, eu acabo que eu me esqueço todas, né? Porque são algumas que a gente... É muita coisa, mas, assim, o desejo mesmo é de resgatar o prestígio de Jacobina e da região, que o território Piemonte da Diamantina seja agraciado com investimentos, especialmente na área social, sabe? Na área de direitos sociais, de garantias sociais e de desenvolvimento sustentável. A gente precisa desenvolver com organização, sabe? Com responsabilidade, não é crescer desordenadamente.
Então é isso. Com relação a... Não, fala. conclua. Não, é isso. Assim, você falou sobre a questão da UNACOM, né? Unidade de UNACOM. Tratamento de Câncer. Nós teríamos aqui, poderíamos ter hoje, funcionando há muitos anos, um hospital regional, como Irecê possui. Né? Como você falou, um hospital muito bem aparelhado, tem uma pessoa conhecida minha que está fazendo residência lá no hospital, e ele disse que ele disse, olha, Américo, a gente tropeça em médicos lá de várias especialidades. Né? A gente passa pelo corredor, você passa por vários médicos de várias especialidades. E era para nós termos hospital regional aqui. Só que há muitos anos aí, isso é história, né? Há muitos anos aí, a gente teve quase que um hospital regional aqui, mas por conta de caprichos políticos, isso aí foi modificado e tivemos construído uma escola, também muito útil para a sociedade, para o contexto social nosso, mas eu acho que se a gente tivesse visto a aceitação do hospital naquela área ali onde seria construída, onde foi construído o colégio, onde é o colégio hoje, eu acho que nossa realidade seria totalmente diferente, né? Mas por uma questão política, por uma birra, uma briguinha, são essas coisas que eu acho que tem que acabar aqui, viu, Mariana, na região de Jacobina. A gente precisa acabar com isso. É muita briguinha política que não traz resultado positivo nenhum para Jacobina, né? Muito conflito preparado, armado para desviar o foco, né? E a gente continuar nessa seara de desentendimento, do que nada se resolve, né? E eu acho que a gente precisa, sim, escolher nossos representantes, pessoas que conheçam a nossa realidade, né? Pessoas que conheçam o nosso contexto social, pessoas que andem pelo município, que andem pelo interior, principalmente aqui, a gente falando de Jacobina, aqui da nossa cidade, porque as periferias estão aí urgindo, elas estão pedindo socorro, principalmente nesse contexto que vivemos hoje, as pessoas estão passando fome, né? Hoje você está em casa, a campanha toca várias vezes, pessoas pedindo comida, a situação é difícil, é muito complicada, e aí até quando a gente vai fechar os olhos para isso, né? Muito bem, 15h24, mandando um forte abraço aqui a Orley Gama, que está nos acompanhando, Letícia Bonasa e Carlos Guedes, né? E também a Zinho, que está nos acompanhando, Zinho, é verdade. Então, Mariana, contigo. Pronto, respondendo a você, meu primeiro voto foi em 1989, eu votei em Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um voto muito de coração, e daí em diante não deixei de votar mais em Lula, em Dilma, em todas as eleições para presidente, sempre votei no PT. Nunca tinha me filiado a partido nenhum. Como minha família é envolvida em política lá no Caém, e eu passei a minha infância no Caém, 9 anos da minha infância morei no Caém. Em 2002 comecei a trabalhar, em 2001, e sou concursada lá no Caém. Então eu tenho vínculos profissionais e familiares no município de Caém. E minha família é toda envolvida em política lá. Como meu pai já foi vice-prefeito, meu tio é prefeito do Caém. E, assim, eu nunca fui filiada a partido, fui filiada, durante uma época, filiada ao partido dele, do meu pai, do meu tio, mas nunca me envolvi diretamente com candidatura, com direção partidária, com militância política partidária. Eu comecei aqui em Jacobina, lá para 2010, a primeira eleição de Dilma, eu já achei que ela foi muito humilhada naquela eleição. Foram muitas mentiras que soltaram. Naquela época, as fake news já começaram, em 2010, há 12 anos atrás, a gente já tinha mentiras circulando e agressivas contra a Dilma, por ela ser mulher. Então, naquele momento, assim, eu percebi como é duro o meio da política para uma mulher. E ela ganhou, ela venceu. Em 2014, passou por uma eleição traumática também, com muitos ataques, muita misoginia. Então, aquilo me incomodou. Em 2014, eu estava parida no hospital com as gêmeas e louca ali pela eleição, torcendo para que Dilma ganhasse. Então, em 2015, 2016, todo mundo já sabe o que aconteceu. A gente teve o processo do impeachment, que eu chamo de golpe, porque foi golpe, que o próprio Temer o Temer, que era vice de Dilma na época, já anunciou aí, já confirmou que foi um golpe, porque Dilma foi deposta do governo, foi retirada do governo sem ter cometido nenhum crime. Então, foi um golpe, tiraram, porque ela não permitia que fossem feitas as reformas
e as mudanças que foram feitas depois que ela saiu, né? A ponte para o futuro que o Temer pro, pro, né, tinha proposto, ela não aceitou. Então, daí, depois que Dilma saiu, aí você vê em que ponto que nós chegamos. Gasolina custando quase R$10 o litro. Por que gasolina chegou a quase R$10 o litro? Então, houve mudança no processo de preço, né, na precificação dos combustíveis. Gente de fora começou a ganhar dinheiro e a gente começou a pagar um absurdo por 1 litro de gasolina, como está pagando ainda absurdo pelo diesel, né, pelo gás de cozinha. Então, a mudança de preços da Petrobras, que é a PPI, né? É a paridade PPI, paridade de preço internacional. Eu vou saber mais disso numa live que a gente vai fazer terça-feira com alguém, um cara representante da FUP na Bahia. Então, mudou a política de preço da Petrobras, a gente teve o escândalo que foi o preço de combustível, que só veio a baixar agora, né, por uma medida eleitoreira do governo atual. Nós tivemos a reforma trabalhista, nós tivemos a reforma previdenciária e nós temos o que está acontecendo hoje, que é a miséria aumentando. Quando a miséria aumenta, as pessoas ficam na mão dos políticos inescrupulosos. Então, a gente retrocedeu muito mais do que 20 anos. Então, assim, um dos objetivos dessa nossa candidatura, inclusive, é garantir a nossa democracia, é defender a nossa democracia, porque, inclusive, nossa democracia, frágil como já era, está sendo ameaçada, né? Insistentemente ameaçada. As urnas eletrônicas, que sempre foram exemplos para o mundo, estão sendo, como é que fala? Estão levantando suspeita. O presidente atual está levantando suspeita com relação ao sistema eleitoral, que é atestado como funcional, como correto pelo mundo inteiro. Então, isso é ameaça ao sistema democrático. E nossa candidatura tem esse perfil de defender a democracia e combater o fascismo, né? Combater todo tipo de violência. Quando você fala que Jacobina perde com as picuinhas políticas, eu concordo contigo. Sabe? A gente tem que... Uma gestão terminou, ponto, acabou. Você vai aproveitar o que houve de acerto para seguir adiante. E você vai corrigir o que teve de falha. É natural que uma gestão acerte e erre. Eu acho que a gente tem que partir do ponto dos acertos para melhorar. Então, a região de Irecê é muito mais desenvolvida na área de saúde do que Jacobina. Infelizmente, a gente tem que admitir que nós ficamos no atraso e precisamos avançar. Com relação à minha militância, aí quando foi em 2016 que houve o golpe, eu me filiei ao PT, em homenagem mesmo à presidenta Dilma e a toda a injustiça que ela sofreu. Em 2019, eu fui convidada, aí participei de vários atos de rua contra o golpe, para defender Dilma, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e contra a prisão arbitrária e injusta de Lula. Eu estive na rua o tempo inteiro. Sabe, quando Lula estava preso, nos piores momentos de Lula, eu já estava fazendo L. Não estou fazendo agora, eu já estava fazendo L. Então, em 2019, eu fui convidada para participar da eleição interna do partido. E aí fui eleita como dirigente partidária, como presidenta do diretório do PT. Em 2020, aconteceu o processo eleitoral, Paulinho, como você falou. E, assim, 2 nomes foram postos como candidatos a prefeito naquela época, dentro do PT, o de Amauri e o de Cícero Monteiro. Eram as 2 lideranças do partido. Então, quando eles retiram o nome deles e Mariana aparece como candidata a prefeita pelo PT, numa chapa única, ou numa chapa puro sangue, como a gente diz, que era Mariana e Carlinhos, que eram os 2 do PT. Nós não fizemos coligação com ninguém, uma candidatura assim que não foi pensada, não foi planejada, aconteceu, porque a gente estava se preparando, a gente tinha sido convidado para fazer parte da chapa de Tiago como vice, de última hora houve um desacerto, e não deu certo, Mariana não foi a vice de Tiago, como tinha sido ventilado, e aí a gente entrou com candidatura própria. Uma candidatura difícil, pequena, mas assim, forte na campanha. Nós fizemos uma campanha forte, bonita, limpa, e conseguimos 10% do eleitorado, né? 10% da votação. Tivemos 4.306 votos, os quais eu agradeço muito, e votos que nos credenciaram para continuar no movimento político aqui em Jacobina, né? Para continuar a construção e a transição de liderança. Quando a Amauri e Cícero desistem de serem candidatos, e a Amauri retira sua candidatura, o PT de Jacobina está passando por um processo de transição de liderança. A liderança, a Amauri ainda é um grande líder,
mas o PT de Jacobina agora é dirigido por uma mulher. Ele é presidido por uma mulher, por Mariana. E nosso nome hoje está como a liderança do PT de Jacobina. Então, a gente precisa entender esse processo não se dá de um dia para a noite, né, da noite para o dia. E essa candidatura defende a democracia, combate o fascismo, defende a eleição de Lula e completa, talvez, esse processo de transição da liderança, né, de Amaury, que foi o nosso anterior candidato, que teve excelente votação, que é um grande político, para a liderança de Mariana dentro do partido. Porque muita gente ainda diz assim, é a Amaury, ainda desconsiderando o fato de ser uma mulher na presidência, quem manda no PT é a Amaury, quem manda no CT. Ou seja, aquela velha história e a estratégia de diminuir a capacidade da mulher na condução de um partido político. Inclusive, dentro da própria esquerda, a gente tem isso, né? Tem atitudes machistas e a violência política, né? Dentro da própria esquerda. A gente presencia muito isso. Então, essa candidatura é importante, viu, Paulo? E assim, como eu falei, desde 2001, com a minha militância no SUS, é que eu venho mudando o meu olhar para a política, sabe? E me considero uma mulher de esquerda, uma mulher que tem um pensamento progressista, mas também uma pessoa aberta para dialogar com todas as frentes, sabe? Não quero diálogo com fascismo, com fascista, com quem é adepto da violência, sabe? Porque eu acho que a gente precisa de paz. A gente só avança quando tem paz. O Brasil hoje, ele vive guerrilhas, assim, ameaças. Você vê que a campanha de Lula teve que interromper, teve que suspender um ato, porque a Polícia Federal recomendou, por conta de ameaças que ele vem sofrendo. A morte agora, recentemente, daquele petista no Paraná, não foi? A brutal. Então, por conta de um clima de guerra, de disputa, assim, de hostilidade, que não faz bem para ninguém, sabe? Então, como mulher, eu venho propor que a gente consiga aumentar a nossa representatividade, né? Nós somos mais da metade da população e nós somos pouquíssimo representadas nos meios políticos, nos espaços de poder. Ocupamos 12% do executivo, em torno de 12%, 15% do legislativo. E a gente precisa aumentar essa representação, melhorar, porque a mulher, quando está na política, ela melhora a política. Mas é entrar na política para mudar o jeito de exercer o poder, não é para fazer do mesmo jeito, sabe? Com efetividade e com afetividade e sensibilidade. Eu acho que a política está precisando disso. Muito bem. São 15 horas e 34 minutos. Você está ouvindo a Web Rádio Voz da Base, com o programa Debate na Base. Hoje a participação da candidata pelo PT, candidata a deputada federal. E nós temos a participação de um áudio que foi enviado aqui pelo nosso companheiro Ubirajara Santos. Diga. Não foi pergunta, não? Você ouviu o áudio? Não. Tem certeza? Tudo bem. Então, 15 horas e 34 minutos. Eu vou dar uma olhadinha aqui, daqui a pouco nós... Exato. Tudo bem. Mariana, e a tua relação com a questão da família, que ficou vago, né? Assim, a família te apoiou nesse sentido? Sim. Você passar para o Partido dos Trabalhadores, você entrar nessa luta? Assim, meu pai é funcionário público, minha mãe também é professora, funcionária pública. Nós não somos uma família rica, nós não temos posses, nós não temos propriedades, não vivo de renda, eu vivo do meu trabalho. Sou uma mulher assim, independente, né? Tenho 50 anos já, como eu falei, 5 filhas. Então, as minhas decisões de vida são comunicadas, são dialogadas com a família, mas eu tenho assim, autonomia para conduzir a minha vida, no caso, né? Minha família, dentro do possível, cada um no seu canto, trabalhando, mas me apoia. Meu marido, eu tenho um companheiro que é dentista também, Saulo, me apoia. Não é de estar no meio, assim, atuando diretamente, mas sempre está me estimulando, assim, nos bastidores, e me apoia na medida que ele cumpre a parte dele, o papel dele, que é cuidar das crianças, para eu estar aqui agora. Ele está com as crianças viajando, então ele exerce essa nova masculinidade tão necessária para que as mulheres avancem. Então, ele cuida das crianças, eu estou aqui. E, assim, ideologicamente, lá em casa, ainda bem que todo mundo é 13.
Lá em casa todo mundo é 13, e a gente se dá bem, se ampara e apoia mutuamente. Então, eu defendo, quando eu estou dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, eu sou uma trabalhadora. Eu vivo do que eu teço, eu vivo do que eu produzo, do que eu. Se eu parar de trabalhar, eu não tenho quem pague minhas contas. Então, é muito fácil para mim defender o PT por ser o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, pelo histórico que tem o PT, né, apesar de todas as falhas que cometeu quando gestão e que possa eventualmente cometer, mas é um partido que tem um histórico de luta a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras, então é muito confortável para mim estar aqui, porque eu sou uma trabalhadora, uma profissional autônoma e que não vivo de renda, não vivo do rentismo e não tenho assim traumas, não tenho ações, não sou rica, não sou milionária, então pela questão de classe eu estou no lugar certo. A questão de consciência, você falou uma coisa interessante, que é consciência de classe. Né? Quisera, né, todo mundo tivesse essa consciência que, na maior parte das vezes, ela vem das pessoas, e aí não é só assim, não é só um privilégio de Mariana ou das pessoas que fazem parte do Partido dos Trabalhadores ou de qualquer outro partido de esquerda ter essa consciência de classe. Eu acho que isso tem que partir de todo cidadão que trabalha, que vende a sua mão de obra, que tem que ser remunerado pela sua mão de obra, né, que não pode ser explorado de forma alguma. A gente precisa ter consciência do chão que a gente pisa. Tem uma frase, que eu não sei se é de Paulo Freire ou é do Leonardo Boff, que ele diz assim, que a cabeça tem de estar onde os pés pisam. A gente tem que ter consciência de onde nós estamos pisando, né? E, assim, se propor a pensar dessa forma, se propor a ser mais uma pessoa a participar desse movimento, que tem que ser um movimento de recuperação da democracia. Eu também penso dessa forma. Eu acho que a democracia brasileira ela está fragilizada desde o momento em que, depois da tal da ditadura militar, nós não cortamos o cordão umbilical com o militarismo, não nos apartamos disso. Então, hoje a gente está sendo picado por essa cobra que a gente criou e ficou cuidando em casa, botou no quintal e não tratou de extirpar esse mal, né? Além disso, nós, no nosso Congresso, se você for reparar, só tem a maioria de homens brancos e ricos, o que não é o caso, não é a nossa população, não é assim, ou seja, a nossa democracia representativa, nós não estamos bem representados no Congresso. Né? Então, o Lula vencendo essas eleições, ele não vai conseguir governar sem um bom Congresso do lado dele. Você entendeu? Então, essa candidatura também está posta para isso, para ajudar Lula a reconstruir o Brasil. Tudo que foi destruído nos últimos 5, 6 anos, a gente quer reconstruir. Inclusive, revogar o teto de gastos, porque a gente precisa aumentar investimentos nos setores sociais. Saúde, educação, assistência social. Então, estar no Congresso para governar ao lado de Lula, para favorecer o governo futuro de Lula, que nós temos muita coisa para consertar. Eu acho que em 5 ou 10 anos a gente não vai conseguir ainda consertar o estrago que foi feito no país. Assim, você falando da questão de classe, é importante isso, né? É uma luta, a luta de classes, a consciência de classe, ela precisaria ser ensinada nas escolas, né? Eu acho que esse é o problema. A gente não tem formação política nas escolas. Não tem formação política nas escolas. Não tivemos. Isso aí foi extirpado. O brasileiro foi tolhido do direito de entender a própria formação política e social do país que ele vive, desde quando a gente teve uma república de banana, meio arrumada lá para favorecer uns e outros, entendeu? E por aí vai. E a escola não tratou disso, porque foi condicionada a não falar sobre esses assuntos. Eu não vou abrir minha boca aqui para falar de meritocracia, para dizer que eu fui uma pessoa pobre, que consegui estudar, consegui vencer na vida, porque eu estudei, me dediquei. Gente, tem tanta gente que estuda, se dedica, e não vence em lugar nenhum, porque as oportunidades não são as mesmas. Eu sou uma mulher branca. Eu tive muitos privilégios que a maioria das mulheres brasileiras não tem, né? A maioria não tem. Então, assim, tá errado isso. Por isso que eu sou a favor das cotas nas universidades, porque a gente precisa reparar o mal do racismo estrutural, né? Tem mulheres negras e pobres que sofrem muito mais para sustentar suas famílias, sofrem muito mais não, que sofrem dores de perder seus filhos, inclusive, para o tráfico, para as guerrilhas que acontecem dentro das cidades grandes e nas pequenas também, como a gente tem visto acontecer aqui. Então,
Eu tive oportunidades, eu estudei, e eu hoje sou uma profissional autônoma, me mantenho porque eu tive oportunidades e facilidades que muitas não têm. Muitas que não têm a mesma cor da minha pele. Né? Então, assim, por conta desse racismo estrutural, que fragiliza também, é outra causa da nossa fragilidade democrática, institucional, do Estado, né? O Estado que era para proteger, não protege. Então, por conta do racismo estrutural, que tem que ser também fortemente combatido por todo agente público, agente político, que se preze. Né? São 15h42. Você está acompanhando a Rádio Web Voz da Base, hoje com o programa Debate na Base, e entrevistada aqui é a Mariana Oliveira, que é candidata a deputada federal. Mariana, nesse contexto de violência, ainda com a morte da Marielle sem solução, sem ainda, digamos assim, nenhuma conclusão com relação a esse crime, e outros que têm acontecido, esse feminicídio que tem acontecido no Brasil e tal. Você, como candidata, você não fica com medo em algum momento com essa, essa, esses eleitores de partidos, né, contra, que às vezes agem de uma forma um tanto estúpida, digamos assim? Eu já tive alguns momentos, assim, de ter receio, mas, assim, eu sou uma mulher de fé, de muita fé. Não gosto de utilizar isso, principalmente nos debates políticos, nas entrevistas. Eu não me sinto bem em falar isso, que eu acho que a fé que nos move, ela deve ser poderosa e forte, mas deve ser um processo meio interno mesmo. Mas eu sou uma mulher de fé e eu me sinto protegida o tempo inteiro, sabe? Não é clichê, não, mas eu me sinto muito protegida. Mas eu sei da realidade, eu sei o quanto nós somos ameaçados o tempo inteiro, inclusive dentro do sistema político, né? Ameaçadas nas nossas vozes, nós não podemos falar, nós somos interrompidas, nós somos desmerecidas, nós somos colocadas, às vezes, em segundo ou terceiro plano, mas é preciso que haja luta, né? É preciso o tempo inteiro que haja luta. Então, com a partida de Marielle, através daquele crime político, para mim foi um crime político, que enquanto o Brasil não elucidar, enquanto a gente não tiver a elucidação desse caso, enquanto esse caso não for resolvido, quem mandou matar a Marielle, eu acho que a gente vai ficar com essa chaga aberta no nosso país. E outras Marielles vieram e virão, né? Outras mulheres estão aqui para dizer que nós não seremos interrompidas, nós não seremos caladas, nós vamos seguir em frente, quer queiram, quer não. Eu tenho dito nas minhas caminhadas, assim, quando eu vou pedir o voto, porque já começamos a pedir o voto, né? A campanha já começou, são 45 dias, é uma campanha rápida. Eu tenho dito assim, olha, eu tenho ido em reuniões políticas onde eu vejo 20 homens, por exemplo, 20 homens e só 2, 3 mulheres, eu sou uma delas. Então, o quanto a gente precisa lutar ainda para ter paridade de gênero. Eliane Brunner, eu gosto dessa jornalista, né? Ela falou, ela sempre, todo dia ela posta isso aí. Hoje, nós temos 1.619 dias da morte de Marielle. Quem mandou matar Marielle e por quê? Né? Acho que o Brasil inteiro sabe, mas o nosso sistema de justiça ainda não trouxe a público o que aconteceu com aquela morte, né? Nos envergonha. O fato que nos envergonha porque teve repercussão, inclusive, mundial. Uma vereadora ser assassinada daquela forma e o motorista dela também. Então, a violência é constante. Inclusive, na pandemia, aumentou o número de casos de violência, porque as pessoas ficaram em casa, as violências acontecem dentro das próprias casas, dentro das próprias famílias. Né? As meninas são caladas dentro das próprias famílias. E elas se acostumam, às vezes, crescem se acostumando a serem caladas, a serem interrompidas, a serem ameaçadas. Então, essa é uma realidade que a gente tem que mudar dentro das nossas famílias. Gente, isso não ameaça ninguém, não. É só o direito de fala, o direito de ser ouvida, é ter seus sentimentos, seus desejos, seus sonhos validados. É o que a gente quer, que as meninas cresçam assim, né? Sendo ouvidas e sendo respeitadas e tendo seu espaço garantido. Dentro da família, dentro da escola, dentro da política, onde a mulher quiser estar.
sabe? Nós somos donas dos nossos próprios corpos, eu sou dona do meu corpo, minhas regras. Eu posso me vestir do jeito que eu quiser, eu posso sentar do jeito que eu quiser, e ninguém tem direito de me ameaçar, ou de me assediar, ou de me tocar, porque eu estou vestida assim ou assado. Então, ainda hoje a gente tem que dizer o óbvio. Um relacionamento não deu mais certo, uma relação não deu mais certo, não tem que ninguém matar ninguém, porque eu não quis mais o meu companheiro, ou a minha companheira, e aí eu vou lá e mato, porque não é minha, não vai ser de ninguém, que é isso. Nós estamos em 2022. Muitas mulheres perdem a vida porque os seus companheiros se sentem donos delas. E aí, quando elas não querem mais o relacionamento, elas dizem que querem terminar a relação, o casamento, eles ameaçam e batem e matam, inclusive. Então, a gente tem que acabar com isso. Né? A gente tem que acabar com isso dentro das famílias, das casas e no meio político, para a gente ter tempo, parar de perder tempo com essa tragédia e ter tempo de fazer política, de fazer políticas públicas, de elaborar políticas públicas, de traçar planejamentos para uma cidade, para um estado, para um país. São 15 horas e 47 minutos. O nosso ouvinte, Alberto Américo, ele colocou lá: valeu, Paulo Mascarenhas, para cima deles, Mariana. Alberto é uma figura, viu? Então, 15h47, a FEPAJA também está aqui ligada no programa, viu? O pessoal da FEPAJA estão ali, já mandaram uma mensagem aqui também. Ó, estamos ligados aí no debate na base com Mariana. Mariana, dentro desse contexto aí que você colocou, como foi para você? Vou voltar às eleições para prefeito, né? Como foi para você enfrentar aquela situação toda, a primeira vez, o primeiro debate, a campanha política em si, e agora, né? O que você pensa? Aproveitar já fazer duas perguntas, né? Porque a Mariana fala pra caramba. Então, quando você digamos assim, você foi eleita deputada, e aí, qual a ação que você pensa assim logo de início? Primeiro, eu responder sobre 2020, né? Que não foi fácil, não, viu, para mim. Sair, como falou, da zona de conforto, né? Quando você está na sua vida privada, tomando conta da sua vida profissional, familiar, e aí você se disponibiliza para uma candidatura, porque até então eu tinha aceitado dirigir o partido. Daí de dirigir o partido para enfrentar uma candidatura própria, uma candidatura onde era nós dois, a candidata e o vice do PT, a gente saía com um grupo de 20 pessoas, 10, 15 pessoas, a gente saía caminhando nas ruas para pedir voto. Foi difícil, em alguns momentos assustador, meu Deus, será que eu vou ter coragem? Como é que eu vou fazer? Aí vieram os debates. Aí, assim, eu sempre gostei muito de estudar, de ler, e eu me preparei, sabe? Eu comecei a pesquisar as leis do município, a os programas do município, que já estavam em andamento no município, o que o município precisava, as informações, os dados, os números. E aí eu ia para os debates, assim, bem preparada para responder, para perguntar. Uma equipe pequena, mas uma equipe muito forte. A professora Gabriela Barbosa, ela é professora do curso de Direito. Ela foi a coordenadora da campanha de 2020 e está sendo a coordenadora dessa campanha agora. Então, ela me dá muita força, a gente tem muita semelhança, assim, muita afinidade nos pensamentos, né, ideológicos, e a gente, inclusive, em como conduzir esse pensamento ideológico dentro do sistema que a gente tem, que está disponível para a gente, que é o nosso sistema político eleitoral, que é cheio de falhas, né? A gente tem assuntos que você tem que abordar com muito cuidado, porque você é melindroso, você pode, sabe? Então, a gente trata tudo com muito cuidado. Essa campanha, a campanha de 2020 e essa campanha agora. O que eu espero é que a gente seja eleita, eu quero ser eleita dentro dessa visão de que política é coletiva, política tem que ser feita com um olhar coletivo e amparada por uma coletividade. Eu não posso me sentir eu sozinha na política, eu vou ser eleita, eu sou a deputada, eu sou a candidata, não. É um projeto coletivo, de fato, mesmo que eu não tenha uma equipe de 15, 20 pessoas do meu lado ali, me caminhando comigo, mas esse projeto dessa candidatura, ela tem sido pensada já desde 2020, essa candidatura agora em 2024. Tem sido pensada desde 2020, coletivamente. O PT, ele tem a dimensão municipal, estadual e nacional.
Então, é um partido de 42 anos, a gente tem diretrizes, a gente tem um projeto de reconstrução do Brasil, né? E eu quero fazer parte desse projeto, sabe? Eu quero fazer parte desse projeto, como eu disse inicialmente, ajudando o presidente Lula na volta dele, no comando do país, para resgatar e garantir aqueles direitos que foram perdidos, o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito à dignidade humana. Então, assim, partindo desse princípio, o olhar no território. O que é que o território de Jacobina e região precisa? O que é que o território Piemonte da Diamantina precisa? Nós temos um Conselho de Desenvolvimento Territorial, que é o CODETER. Nós temos um plano, um projeto que foi desenvolvido, foi criado por esse conselho. Dentro desse conselho, nós temos representantes de diversas entidades sociais, dos movimentos sociais organizados, de entidades que estão ali representadas naquele conselho. A sociedade civil está organizada dentro daquele conselho, que é o CODETER. A gente precisa se apropriar disso, sabe? Porque ali tem controle social, ali tem participação social. Então, a gente precisa se sentir representado por esse conselho e por todos os conselhos sociais e fazer com que esses conselhos participem do mandato. Amaury, quando ele foi eleito deputado federal, eu não lembro o ano, mas ele fez plenárias em todas as cidades onde ele teve votação, plenárias participativas, para que as emendas fossem participativas. Chegava assim e dizia para a comunidade Jacobina, eu tenho 100 mil reais para destinar para Jacobina, né? Então, tem as emendas de bancada, as emendas, né, coletivas, as emendas individuais. Então, eu tenho 100 mil para destinar para Jacobina, para a área de esporte. O que é que Jacobina quer fazer com esses 100 mil? Nada mais justo. O dinheiro é do povo, o dinheiro é das pessoas, é público. Então, quem tem que decidir onde o dinheiro vai ser aplicado são as pessoas, é a população. Claro que tem que ser de forma organizada, mas tem que se fazer processos de escuta, audiências públicas, mas que sejam amplamente divulgadas. Você vai numa página de uma prefeitura ou de um prefeito, está lá, divulgação de todo tipo, de dancinha, de musiquinha, de fantasia, mas não tem amplitude na divulgação daquilo que é a verdadeira participação social e controle social, que é saber quanto é que dinheiro que Jacobina tem, quanto é de dinheiro que Jacobina tem para a saúde, para a educação, como é que nós vamos gastar esse dinheiro, quem está decidindo? Sabe? Quem está decidindo onde é que esse dinheiro vai ser gasto? Então, as emendas, um grande objetivo que eu tenho, Paulinho, Américo, é copiar essa ideia de Amaury, que é uma cópia não só de Amaury, tem muita gente que faz isso, Brasil afora, que são as emendas participativas. Sabe? É dizer, nós temos direito a X de dinheiro e esse dinheiro vai ser gasto de acordo com o que a população que decidir, de forma democrática, pela maioria. Esse é um ponto, sabe? Mas tem outros também. E você, assim, você abordou assuntos aí que são muito, ficam muito escondidos e invisibilizados. E aí eu lembrei de um que continua assim muito esquecido e por mais que você tenha preocupação com essas questões, quando você vivencia dentro da família que você fica mais atento e preocupado. É a questão das pessoas com transtorno, as pessoas com deficiência. Nós temos aqui em Jacobina a PAI, que faz um trabalho muito bom, maravilhoso com as pessoas portadoras de transtorno e deficiência. Só que nós temos uma microrregião que é absurdamente grande, não é uma microrregião. A APAI, se você pegar o tamanho da APAI hoje e você comparar com a região que ela atende, é uma macro-região. Né? Então, assim, e a APAI ela tem suas idiosincrasias também. A APAI ela tem funcionários que precisam ser bem remunerados, tem toda uma estrutura, todo um aparato que precisa ser sempre alimentado, né? E aí vem também o papel do ente público, aqui no caso de Jacobina. Eu vi outro dia uma reportagem sobre um município, foi Simões Filho, se não me engano. A Câmara Municipal de Simões Filho aprovou um decreto em que a gestão pública municipal é obrigada a tornar público todas aquelas vantagens, todos aqueles direitos da criança com autismo. Por exemplo, a carteirinha do autista. Né? A prefeitura lá ela é obrigada a informar as famílias
como conseguir essa carteira, por conta de prioridades, por conta de direitos que são assegurados pela carteira, com o uso dessa carteira. Então, assim, às vezes eu fico observando, eu levo o Ian na PAI e fico observando pessoas que têm uma condição de vida 1000 vezes inferior à minha. Eu não sou rico, não. Eu também sou trabalhador. Mas tem pessoas que pegam transporte de outro município que vêm para cá, município distante. Assim, será que a gente não teria condições de ter outra unidade da PAI aqui em Jacobina, ou próxima a Jacobina, para atender essa demanda? Então, assim, são várias solicitações, são várias demandas que a gente tem em relação à sociedade jacobinense, principalmente nessa área de saúde, porque eu ando muito aqui, eu andando na rua em Jacobina, eu fico observando e fico lembrando da quantidade de famílias que possuem crianças autistas e que os pais muitas vezes não têm informação para saber como proceder, né, em relação aos direitos dos filhos. Sim, são muitos direitos que essas crianças têm assegurados por uma lei federal e que eu já falei até no Base Esportiva sobre a questão da inclusão no esporte, né? Mas o mínimo que a gente podia ter é o direito assegurado a imprimir, a tirar essa carteira e uma informação a partir do poder público, divulgar. Você falou sobre a questão da informação, da transparência. Realmente, aqui em Jacobina é difícil você ter um canal de comunicação transparente e que faça uma divulgação das atribuições do que é feito, principalmente no campo social. A comunicação ela tem um pouco de dificuldade. Então, assim, você que vem da saúde, como é que você vê essa questão das pessoas com deficiência, da acessibilidade aqui na região de Jacobina? Que você falou aí do direito à informação. O direito à informação é outra coisa básica, né? Porque a partir da informação você vai proceder de forma a reduzir danos de uma vida que seja mal cuidada. O autismo, por exemplo, não é uma doença, né? Agora, a depender do nível do autismo, aquela criança, aquele adulto vai precisar de um acompanhamento para a vida inteira, maior ou menor, mais intenso ou não. E o número de diagnósticos está aumentando muito. Então, assim, quando eu falo que a saúde precisa de mais investimento, precisa. Precisa porque a nossa população está aumentando e quando aumenta a população, aumenta também a incidência de algumas doenças, de alguns transtornos, de alguns eventos, né? No caso do autismo, que não é doença, mas é um evento, né? É uma condição que vai fazer com que aquela criança precise de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. Só um dado, Maria. Nos Estados Unidos, hoje, há alguns anos atrás, era cada 500 nascidos, um era autista. Hoje isso é 30 para 1. Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós não temos ainda esse dado efetivo sobre como você diz, como aumentou a quantidade de crianças com diagnóstico. E já existia, né? A criança, você estava na sala de aula com um menino, com um colega, o menino tinha seus toques, mas aquela criança ali era propensa a ser autista. Isso. Né? Melhorou as formas de diagnosticar, né? O acesso ao diagnóstico aumentou, melhorou, mas não se sabe como acompanhar aquela criança. As famílias, às vezes, têm o diagnóstico, mas não conseguem se deslocar de uma cidade menor para Jacobina para conseguir fazer. Então, assim, realmente a PAI tem dificuldade para comportar todo mundo, eu sei, porque eu atendi alguns pedidos, assim, de pessoas que, eu quero uma vaga, eu atendi demandas nesse sentido, assim, de vamos conseguir uma vaga e tem que ir para a regulação, né, e a regulação dos municípios é uma fila enorme, e quanto mais cedo você intervém, melhor para a criança, melhor para a família, não só para a criança, para a família. Então é isso, nós temos ainda algumas lacunas, alguns nós dentro do nosso SUS, porque aí é compartilhado. Eu acho que a gestão eu diria assim, não sei, desse acolhimento, dessa assistência, ela se dá na frente da educação, com as frentes da educação, da saúde e da assistência social, né? Então, aí tem que ter como é que fala? As políticas transversais, né? A intersetorialidade dentro da gestão. Tem que ter essa comunicação entre a saúde, a educação e a assistência social. E precisa ampliar realmente. E para ampliar tem que ter mais recursos. Quando eu falo de recurso é por isso. Porque são muitas doenças acontecendo ao mesmo tempo,
muitos tipos de exame, muitos tipos de medicamentos, e ainda as velhas doenças antigas, como a tuberculose, por exemplo, né? A AIDS, que não foi ainda resolvida, né? Então a gente tem ainda uma incidência de AIDS, de HIV, dentro das comunidades mais pobres, inclusive. E, ao mesmo tempo, doenças novas, como as doenças mentais, a depressão, que requer também equipes para acompanhar aquela pessoa, né? Requer que tenha uma equipe, uma rede. E aí Jacobina está avançando nesse sentido quando tem a construção, a previsão da construção, a parceria da prefeitura com a AGES, a construção do complexo da RAPS, né? Que é a rede de atenção psicossocial. Eu gostaria muito de dizer que, assim, que tivesse recurso para construir dentro de Jacobina um centro de atenção ao TEA, ao transtorno do espectro autista, né, como tem em Salvador. Né? Então, é tão bom se tivesse regionalmente um centro desse, né? Porque os índices de crianças diagnosticadas com autismo estão aumentando muito. Eu acho que aqui no Brasil também a realidade é essa. Muito bem, são 16 horas e 2 minutos. Você está acompanhando a Rádio Web Voz da Base, programa Debate na Base, com Paulo Mascarenhas e Américo Júnior, hoje entrevistando a candidata a deputada Mariana Oliveira. Mas tudo que é bom vai chegando ao fim, né? E o rapaz que está aqui ao lado, qual é o nome dele mesmo, Mariana? Pedrinho. Eu captei o pensamento dele, ele não faça mais nenhuma pergunta, pelo amor de Deus. Eu captei o pensamento, não adianta mentir não que eu captei o pensamento, viu, Pedrinho? Então, Mariana, os microfones aí estão abertos para suas considerações finais. Muito bom conversar contigo. Você vai ter oportunidade, vamos ter oportunidade de conversar contigo outras vezes aqui e futuramente como deputada, certo? Mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Agradeço a vocês pela oportunidade, principalmente agradeço por estar me sentindo confortável aqui, à vontade aqui para conversar. É muito bom falar assim, com abertura, né? Com esse nível de compreensão, com esse nível de paciência, de tolerância, com o meu gaguejar, quando eu gaguejo, com a minha emoção, inclusive. Ô, Padre José, um abraço bem forte para o senhor. Nunca esqueço que o senhor disse assim que tem que entrar mulher na política, que a política vai melhorar quando tiver mais mulher. O senhor falou isso uma vez aqui e eu captei. E o senhor tem um trabalho belíssimo junto às comunidades. Jacobina se orgulha muito do Padre José. Então, assim, eu me senti muito à vontade, eu agradeço por esse espaço, eu quero que isso aqui prospere, não alcance as pessoas, né, que alcance as pessoas, que tenha prosperidade nisso, e nas palavras de vocês, na capacidade intelectual de vocês, que tenha sucesso, paz, e que a gente consiga, de fato, estabelecer a comunicação com as pessoas, para trazer informação, levar e buscar informação, né? Fazer esse fluxo de informação de forma saudável, de forma que garanta o direito à informação, que traz prevenção, que traz redução de danos, que traz progresso, né? Que favorece a evolução humana. Nós estamos aqui para evoluir, para nos ajudar, para nos dar as mãos e caminharmos todos no processo de evolução da humanidade. E sem informação, sem a ação conduzida, de apoio, de amparo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente precisa viver, sobreviver e viver. E fazer do mundo um lugar melhor, fazer desse planeta um lugar melhor. E a gente só vai conseguir se o sentimento de irmandade, de comunhão e de fé mesmo for divulgado e for disseminado, e que esse aqui seja um instrumento de disseminação da verdade e de propagação da fé e da paz. É isso que eu desejo para vocês. O nosso técnico também daqui, o Paulo Mateus. Também. Paulo Mateus, um abraço, Paulo. Um abraço, Mateus. Foi o que eu vi pequeno? Isso. Um abraço bem forte para você, viu? E para Nana também. Muito bem. Eu vou agora também passar para o Américo, para ele fazer as considerações finais dele. Mariana, me perdoe com relação ao Américo, porque eu orientei o Américo. Olha, não fala muito não, rapaz. Mas o Américo não tem jeito, rapaz, não tem jeito. Peço perdão a você também, viu, Pedrinho? Porque é fogo. Américo, suas considerações.
O seu está guardado, viu? Semana que vem, dia 24, Flamengo e São Paulo, semifinal da Copa do Brasil, a gente se acerta, a gente conversa, viu? Eu queria dizer, primeiramente, eu queria dizer que hoje também, além de ser o dia do historiador, é dia do artista de teatro, né? Então, eu queria abraçar todas as pessoas que trabalham no teatro, que fazem da arte o seu ganha-pão e que, infelizmente, são tão desvalorizadas, tão desrespeitadas por um modelo de país tão, assim, reducionista. O bate-papo aqui, eu acho que veio esclarecer muita coisa, né, que a gente já vinha discutindo anteriormente e que precisa ser discutido a nível de sociedade, a coletividade. Ou nós nos acostumamos a pensar de forma una, a pensar de forma igual, porque todos nós vivemos no mesmo lugar, e seja em relação ao meio ambiente, seja em relação à educação, à saúde. Se esses setores eles funcionarem de uma forma ideal, todo mundo vai ter uma vida digna, todo mundo vai ter uma vida tranquila, todo mundo vai ter condições de prosperar, de criar seus filhos. E, assim, eu lembro muito da frase de Gonzaguinha, eu sempre uso essa frase, que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá, né? É um cara que nos deixou muito cedo, por uma fatalidade, mas deixou um legado muito interessante de pensamento comum, né? Ideias, principalmente nas suas letras. Essa música bem chamada Caminhos do Coração, se vocês quiserem pesquisar na internet, busquem, que é uma letra maravilhosa, né? Foi um prazer ter batido esse papo com você, Mariana, né? Eu já te conhecia, mas, assim, é sempre bom conversar com alguém que tem noção do chão que pisa, tem noção da sua realidade, e que se preocupa com o outro, tem empatia, que a gente precisa hoje é de empatia com o próximo, porque a gente tem uma quantidade de pessoas sofrendo muito na região aqui que a gente vive. Muito bem. Américo, você que é experiente, aí, coloca esse áudio aqui no Viva Voz, esse último áudio aí, por favor. Você mandou para mim? Não, eu mando agora então. Mande para mim. Pronto. Enquanto isso, aproveite e fala mais um pouquinho. Eu vou vender meu peixe, então. Vou vender meu peixe. Foram sorteados os mandos da Copa do Brasil. Nós teremos Fluminense e Corinthians na próxima quarta-feira, dia 24, no Maracanã, o primeiro jogo, o jogo de ida, e teremos São Paulo e Flamengo no Morumbi, no mesmo dia e mesmo horário. Né? E o jogo de volta será no mês de setembro, data a ser confirmada ainda. Então, teremos domingo também o tão esperado Flamengo e Palmeiras, né? Será um jogo chave, porque são 9 pontos de vantagem do Palmeiras para o Flamengo, que é o vice-líder do campeonato. O Palmeiras vencendo, eu acho que o campeonato se decide por ali. E o Flamengo, se vencer, reduz para 6 pontos a diferença e o campeonato vai ser disputado no decorrer das outras rodadas. Vamos aguardar o que é que nos reserva aí o bom e velho Campeonato Brasileiro. É o áudio que você mandou? Peraí. É do nosso amigo Bira. E... O celular dele é mais rico que o meu, entendeu? Você bota não? Deixa eu... Pode colocar no ar? Pode. Aqui. Vamos aqui agora colocar um áudio do nosso amigo Bira, né, que mandou suas considerações para a nossa querida Mariana. Parabéns, Paulo. Parabéns, Paulo. Muito bom, viu? Excelente. Parabéns para você, para Mariana. Né? Uma entrevista lúcida, ela perfeita. Né? Talvez até se a gente pudesse ouvi-la mais vezes, seria bem mais interessante, né? Para que ela pudesse expor seu pensamento. Gostei muito. Parabéns para você, para o Américo, o Pedrinho, né? O menino tá aí. E parabéns para o conjunto, né, da Voz da Base, fazendo a sua parte democraticamente. Isso é extremamente importante. Então, muito legal. Show de bola. A base é a família. A base é o amor. Pronto, essas foram as palavras do nosso grande amigo Ubirajara Santos. Muito bem, são
16 horas e 11 minutos. Quer falar alguma coisa sobre a fala de Bira, Mariana? Só agradecer e mandar um abraço para ele, viu, Bira? Um abração bem forte. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa Debate na Base. Muito bom o debate. Eu gostei muito do que Mariana colocou aqui, certo? Lamento muito a questão do Américo, porque, como eu falei, parabéns, Américo, sua participação aqui foi muito boa. Pedrinho também, eu fiquei aqui, rapaz. Pedrinho, vamos aproveitar. Américo vai pagar uma pizza para você lá embaixo, viu? Ok, 16 horas e 11 minutos. A todos um forte abraço e até a próxima semana.